todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero, tá? Agora que a gente já sabemos como imprimir algo no console, nós vamos estar aprendendo aqui que é uma string. Nós falamos nisso, né, na aula passada, né? Quando eu falei assim, olha, gente, preste atenção aqui, né? Nós temos uma palavra chamada print, que é uma função que no momento não importa, porque nós ainda não aprendemos o que é uma função, né? Só que essa palavra ela permite que algo seja imprimido que é no nosso terminal. E aí eu falei, olha só, observa que nós temos uma aspa dupla, mas poderia ser aspa simples, e que ele vai saber que isso é um texto, e esse texto é o que nós queremos que ele retorne, né? Que ele imprima no nosso terminal, no nosso console, na nossa tela, enfim, tá? Então foi basicamente isso que eu falei, mas eu falei assim, olha, não importa o que é string, por quê? Porque nós vamos aprender o que é string agora, tá? Bem, então o que é uma string, Jéssica? String, gente, é um nome bonito para algo simples. Sim, gente, string é texto, tá? Então, quando eu falo, olha, string é um nome bonito para algo simples, é porque é chamado de texto. Basicamente isso. Então, toda vez que você ouvir alguém falar, olha, nós temos uma string, você já sabe, nós temos um texto. Só isso. Como é simples? Tá. É simples, mas agora me explique como é que isso funciona, Jéssica, na linguagem Python, tá? Como é que isso funciona na programação. Bem, legal, tá? Porque, gente, a string, ela está contida em todas as linguagens, seja ela em Python, seja ela em C, seja ela em C++, seja ela em qual linguagem for, tá? Nós vamos ter uma string, nós vamos ter o quê? Texto, tá bom? Se eu falar em string, você já lembra, texto. Falei string, você lembra, texto, tá? Então, grave isso na sua cabeça, fica muito mais fácil de você compreender, tá? Então, gente, basicamente, né, uma string é qualquer coisa entre aspas. Mas a gente tem em Python 3 formas de criar uma string, de criar um texto, tá? Então, sempre quando eu falar string, eu vou falar texto para você guardar na sua cabeça. String é um texto, tá? Bem, eu vou criar aqui, tá, para a aula de hoje, um arquivo que eu vou chamar de cordas, tá? Vamos traduzir aí a palavra string, tá? E eu vou colocar aqui o ponto .py, que é a linguagem que nós estamos aprendendo, tá bom? Olha só, vamos pegar o exemplo da aula passada. Nós utilizamos o quê? Palavrinha print para imprimir no nosso terminal o quê? Texto. Qual era o texto? Olá, mundo, tá? Lembrando que isso aqui é uma string, nós temos uma aspa dupla, é uma string. Se nós tivéssemos uma aspa simples, bem era uma string, tá? Então, veja só, temos aqui que é a mesma coisa que nós tínhamos na aula passada. Tem uma função que não importa o que é função no momento, tá? Então, eu tenho aqui uma palavrinha que é uma função chamada print, tá? E que eu passo por dentro dela algo que eu quero imprimir no nosso console, no nosso terminal, na nossa tela, tá? Dentro das aspas, eu tenho o quê? Eu tenho um texto. Por quê? Porque a aspa é o quê? É uma string. E uma string é o quê? É um texto. Então, o texto da string, que é o que eu quero estar imprimindo, tá? O que eu quero imprimir? Eu quero imprimir uma string, eu quero imprimir um texto. Qual é o texto? Olá, mundo. É o que está dentro da minha aspa, é o que está dentro da minha string, tá bom? Bem, vamos lá. Em outras palavras, gente, bem simples, tá? Eu tenho aqui uma string que eu quero imprimir. É isso que significa, tá? Ou eu tenho um texto que eu quero imprimir, tá? Toda vez que você lembrar de uma string, você lembrar de um texto, você vai saber. Eu tenho aqui um texto que eu quero imprimir no meu terminal. E, Jéssica, você falou que existe 3 formas de fazer isso. Um é utilizando a aspa dupla. Sim. Olha só. Olá, mundo. Aqui, tá imprimindo. Segunda forma, tá? É trocar a aspa dupla por aspa simples. Ó, funcionou. E a diferença, Jéssica? Bom, gente, a diferença é que a aspa dupla é mais comum, é a maneira padrão de se fazer, tá? E a aspa simples é a mesma coisa, só que um gosto pessoal. Você pode utilizar aí o aspa simples se você achar melhor, entendeu? Vai depender de você. Não muda nada. Ele tem o mesmo a mesma funcionalidade. Ele serve para criar uma string, para criar um texto, tá? Bem, outra forma, tá?
utilizando, eu vou apagar aqui e vamos começar juntos, tá? É a aspa tripas, tá? Quer dizer que são 3 aspas. Olha só, o que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui, olá, mundo. Eu vou pular a linha, eu vou dar um espaçamento, vou colocar podemos escrever, vou pular a linha, vou dar um espaçamento, vou colocar várias linhas, vou pular a linha, vou dar outro espaçamento usando aspas, tá? Vou colocar tudo junto aqui, aspas, pronto. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham que quando eu imprimir isso, o que vai aparecer no nosso terminal? Ele vai aparecer da maneira que eu coloquei aqui? Pulando linha bonitinho, com espaçamento, tudo certinho, do jeito que eu coloquei, ou vocês acham que vai ficar tudo junto? Ou, não, ele vai pular a linha, mas isso vai vir para cá, vai ficar tudo no canto. O que vocês acham? Tá? Bem, vamos lá, vou explicar aqui só uma coisa, tá? Utilizando, gente, 3 aspas, tá? A gente vai poder criar um texto, porque isso aqui é uma string, então a gente cria um texto, lembra? String, texto, texto, string, texto, string, tá? Coloca isso na sua cabeça. Toda vez que você ouvir a palavra string, você tem um texto, tá? Então, ele vai permitir que eu crie um texto com várias linhas, tá? Então, eu posso sair escrevendo aqui quanto eu quiser, tá? Eu vou rodar aqui e veja só, ele seguiu aqui de maneira conforme eu coloquei aqui para ser imprimido, né? Então, que legal, tá? Então, nessa aula, nós aprendeu, gente, o que é um string. Então, basicamente, a gente já aprendeu aqui como imprimir algo no nosso terminal, como é que a gente conversa, né, com o nosso computador, que nesse caso é o compilador, né, passando para ele, né, falando para ele, olha, eu quero imprimir, o que eu quero imprimir no terminal? Eu quero imprimir um texto. E olha só, ele já sabe, eu quero imprimir um texto de várias linhas. E o que eu quero imprimir? Bem, está aqui dentro. E aí ele pega isso tudo aqui, tá? O que está aqui dentro, e ele imprime para mim, porque ele sabe, o que está aqui dentro é o que eu quero imprimir, tá? E o que eu quero imprimir é o quê? Um texto. E é um simples texto? Não, é um texto com várias linhas. Então, ele me permite que eu faça isso. Já utilizando a outra forma, tá? Vamos lá, vamos tirar aqui, colocar aspa dupla. Tanto poderia ser aspa simples. Veja só, já está dizendo para mim, opa, isso aqui está errado. Ele não deixa, por quê? Porque ele só permite que eu imprime uma única. Opa, peraí, tá? Mesmo que eu coloque assim, porque aspa dupla, tá? Mesmo que eu coloque assim, está errado, tá? Ele já está falando para mim, opa, não dá certo. Isso aqui tem que ser tudo uma única linha, tá? Então, eu preciso colocar isso tudo em uma única linha para que ele funcione, tá bom? E aí, agora sim, ele vai estar funcionando, tá? O legal, gente, que o próprio compilador ele já vai dando ali alguns sinais de alguns erros que ele já sabe ali que, opa, isso aqui está errado, né? Eu não aceito isso, né? E aí tem outros erros que ele não vai falar para nós, mas o terminal, quando a gente rodar, ele vai estar dizendo para nós, tá? Olha, isso aqui está errado, né? Deu erro em tal coisa, né? Então, lembre, gente, a gente conversa com ele, a gente passa o quê? Instruções, tá bom? Então, através dos nossos comandos, conversando com ele, ele vai seguindo aqueles passo a passo e vai entregando para nós aquilo que nós queremos, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é string e até a próxima. Tchau, tchau!